Olha esse desenho que está na tela. Esse desenho resume o que a gente falou na semana passada, né? A Rúbia está mostrando o desenho dela aí. A gente fez uma bagunça no quadro semana passada, mas a ideia nossa era exatamente chegar a esse desenho aqui. Essa imagem está muito ruim, porque é uma foto que eu tirei de um trabalho antigo. E aí, eu até não coloquei na aula de vocês essa foto, tá? Mas aí a gente tem... Deixa eu chegar nela lá. Olha ela aí. Essa foto, ela é de um trabalho, né, da neuropsicologia mesmo, e ela está mostrando aquilo que eu tentei desenhar na bagunça para vocês na semana passada. Então, o que a gente viu semana passada? Áreas primárias são áreas de projeção, são áreas onde chegam as sensações ou que sai a motricidade. Isso é primária. E aí a gente viu que a gente tem a primária visual, a primária auditiva, a primária gustativa, a primária somestésica. E aí eu falei com vocês da secundária. A secundária, ela é um plus a mais que a primária. É onde vai acontecer a percepção. Então, a gente tem a secundária de cada modalidade. Secundária visual, secundária auditiva, secundária gustativa, secundária somestésica, secundária motora, que é uma área onde vai acontecer a percepção. É quando o nosso neurônio, né, o nosso cérebro vai começar a fazer as identificações, as discriminações, as categorizações. Até que tudo desemboque em áreas terciárias, que são 3 grandes áreas terciárias. Então, olha lá o desenho. É isso que eu queria que vocês vissem, as setas. Sai da primária, vai para a área de interpretação. Boa noite, Patrícia. Eu estou só revendo o que a gente viu na semana passada com um desenho novo, tá, Patrícia? Então, olha só, área de interpretação somática, que seria a secundária. Área de interpretação visual, que seria a secundária. Área de interpretação auditiva, que seria a secundária. E olha o que está acontecendo. As setinhas estão convergindo numa grande área terciária, que é a parieto occipitotemporal. E nessa parieto occipitotemporal, a gente tem um grande núcleo, uma área extremamente importante, que é a área de Wernicke, que é a área da cognição, do conhecimento. Então, esse desenho é um desenho que eu acho que ele ilustra bem o que a gente falou na semana passada, para vocês entenderem como é que a gente caminha de primária para secundária para terciária. E esse é o processo que a gente precisa entender, a sensação, a percepção e a cognição. Então, tudo que eu sei de mundo está aí nessa área que é Wernicke, que é essa área que centraliza todo o nosso simbólico, todo o nosso conhecimento está aí. Ficou claro isso de semana passada? Está claro agora? Tá? E não tem mágica, não. Existe um aumento de complexidade dos neurônios. Os primários, vamos dizer que ele é X. O secundário, 2x. E o neurônio terciário é o plus de tudo, é aquele hipercomplexo. Então, à medida que os neurônios vão aumentando a sua complexidade, ele vai conseguindo caminhar da sensação, percepção e cognição. Então, vocês têm que entender que todo o nosso simbólico, por exemplo, quando vocês vão atender um demente, a pessoa está com uma demência, ela pode ter uma lesão nessa área de Wernicke, que ela perdeu todos os seus conhecimentos, os nomes dos objetos, os nomes das pessoas, isso está aí, né? Então, a gente vai ver que essa grande área parieto occipitotemporal é uma grande área terciária, que é responsável pela nossa construção de conhecimento a partir do que a gente recebe do mundo. Por isso que os estímulos são tão importantes. Tá claro?
Já a parte da frente, que é o pré-frontal, a gente viu que tem a ver com a área motora e a outra área que tem a ver com tudo aquilo que a gente viu de funções executivas, planejamento, raciocínio, personalidade, balizamentos sociais, culturais, religiosos. E a gente vai falar de pré-frontal muito daqui a pouco, quando a gente for estudar funções executivas. E nós temos duas grandes áreas envolvidas na linguagem, que é Wernicke lá no parieto occipitotemporal e Broca do lado de lá, do lado motor, perto da língua, que são as duas áreas referentes à nossa linguagem, tá? Então, estão aí as duas áreas referentes à linguagem, Wernicke, que é essa área parieto occipitotemporal, é o centro dela, e Broca, que fica à frente na parte aí motora, que é responsável pela articulação da fala. Então, se eu estou falando, abrindo a boca, minha língua está mexendo, isso tudo é Broca. Agora, o conteúdo do que eu falo é Wernicke, tá? Então, se a gente tem uma pessoa com afasia de Broca, é a mais fácil, porque a afasia de Broca, a pessoa vai perder a capacidade articulatória. Aí você pergunta para ela assim, em Nova Serrana está fazendo calor? Aí ela faz. Ou senão ela escreve no papel, muito escreve no papel. Ou ela entendeu a sua pergunta. Ela entendeu que você perguntou, está fazendo calor em Nova Serrana? Ela, né? Ela perdeu a capacidade de articular, motora, mas ela compreende tudo. Então, ela escreve, ela manda mensagem no WhatsApp, ela consegue manter o seu vínculo comunicativo com as pessoas. Já quem tem uma afasia de Wernicke é muito triste. Porque aí você pergunta para ela assim, tá calor em Nova Serrana? Ela fala, o meu gato morreu. Aí você fala, mas tá calor aí, o sol tá quente. Eu não comi feijão hoje. Ela não entendeu absolutamente o que você perguntou, porque chegou na temporal, na área auditiva, não chegou? E foi para a Wernicke, chegou lá, ela tem uma lesão. Ela não consegue entender o que você perguntou e ela elabora uma resposta qualquer, que é muito próximo da demência. Então, ela tem a capacidade articulatória, mas ela não tem mais a capacidade simbólica da linguagem, tá? Nós vamos ver isso à frente. Então, com isso, a gente termina o nosso conteúdo da semana passada, de áreas primárias, secundárias e terciárias, que são relativas à percepção, à sensação, percepção e cognição. Ok? Gisele, Oi. quando a gente, né, saudável, não entende alguma coisa, se liga a essa área? Quando você não compreende algum conteúdo, Tipo assim, alguma pessoa exatamente fala uma coisa e eu não entendo o que ela falou, ela tem que repetir. isso. Você chega... Sim, Raquel, Parkinson causa lesão nessa área também. Você chega nos Estados Unidos e alguém pergunta uma coisa muito rapidamente para você. Você não vai... Eu, pelo menos, não compreendo rapidamente. E aí, por que eu não compreendo rapidamente? Porque na minha área de Wernicke não tem conhecimento suficiente para eu manter um diálogo em outra língua. Então, né? E quantas vezes, assim, quando a gente começa um conteúdo, eu comecei o conteúdo com vocês dessas áreas, é como se eu estivesse falando grego. Você fica assim, gente, que é isso, né? Coisa difícil, né? E à medida que você vai repetindo, quer dizer, quanto mais o estímulo vai entrando e vai indo para Wernicke, mais ele vai tendo conhecimento para ajudar o pré-frontal a fazer o raciocínio. Você vai falar, gente, agora eu entendi.
E quantas vezes que acontece isso com a gente? Você fica na maior dificuldade para entender uma coisa e de um nada, de uma hora para outra, você lê outra vez, fala assim, tchum, dá um insight, assim, a coisa clareia. Você fala, gente, agora eu entendi, é assim. Porque o conteúdo já estava lá em Wernicke e o pré-frontal conseguiu raciocinar de forma que ele conseguiu entender a lógica da coisa. Então, o que a gente não compreende em termos de conteúdo ou de uma outra língua, tudo está nessa região de Wernicke. Então, lembrar que todo o nosso conhecimento simbólico de mundo é nessa área. Então, por exemplo, você pode usar o seu pré-frontal para fazer um raciocínio sobre uma coisa que você nunca viu. Mas a gente sabe que vai ser um raciocínio raso, você vai falar o senso comum que você já ouviu falar e com pouquíssimo conhecimento de base. É aquilo que eu falei com vocês na semana passada. Me peçam para falar da aerodinâmica de um avião. Eu posso até dar uma chutada aqui e começar a falar um monte de abobrinha, que o meu pré-frontal vai começar a raciocinar um monte de coisa. Mas não vai ter conteúdo teórico verdadeiro nenhum, porque eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, tá? Então, para que eu possa ter um raciocínio adequado de um tema, eu preciso ter o conhecimento lá em Wernicke, que foi a história que eu falei com vocês do Enem. O Enem, ele tem questões fechadas que te pergunta qual o nível de conhecimento de mundo que você tem. Onde que está seu mundo? Na região parieto-occipital. Está aqui. Aqui está meu mundo, que eu sei. E no centrinho tem uma área que chama Wernicke, que concentra todo esse aprendizado, esse conhecimento. Agora, quando o Enem te pede uma redação, ele está te cobrando pré-frontal. Ele quer saber sua capacidade de usar o seu conhecimento para fazer um raciocínio mais longo, tomada de decisões, para você discorrer sobre um tema com seus balizamentos sociais e culturais. Então, toda questão aberta, ela exige raciocínio. Toda questão fechada, ela exige o conhecimento que você tem daquele fato. Então, vamos lá. Descreve qual área que é responsável pela articulação da linguagem? Broca, Wernicke ou Cerebelo? Qual que é a articulação? Broca. Pronto, vocês já aprenderam, tá lá, o conhecimento tá claro, Broca. Quem respondeu isso? Wernicke. Ele que mandou a palavra para vocês articularem. Agora eu vou perguntar para vocês, numa questão de prova, façam, né, um texto, discorram sobre a importância da área de Broca para a espécie humana. Você vai ter que raciocinar em cima desse tema, você vai ter que pensar, você vai ter que fazer um raciocínio completamente diferente, o Breno vai fazer um raciocínio completamente da Rúbia, que da Laura, cada um vai ter um viés para falar dessa redação. Quem faz isso? Pré-frontal. Tá? Gisele, Oi. Tô meio confusa. Esse Wernicke, então, ele é tipo tipo um HD, onde a gente guarda tudo que a gente tem. Isso, uma grande biblioteca. É a sua biblioteca. É a Barça. É importante demais, então, né? A Barça antiga que a gente tinha, que é ali, tudo que eu sei de mundo, todo o meu conhecimento está nessa região. Nossa. Para eu raciocinar, eu preciso ter o conhecimento. Então, por isso que as áreas de associação se conectam tanto. O pré-frontal vai lá em Wernicke e busca o conhecimento. Uhum. É por isso que lesões temporais são tão graves. Porque ela vai comprometer drasticamente, principalmente do lado esquerdo, ela vai comprometer drasticamente a linguagem dessa pessoa, porque vai perder o simbólico.
E ela vai perder toda essa referência de conceitos de mundo que ela tem. Né? Eu comentei com vocês a semana passada, eu tenho uma prima, ela é casada com meu primo, na verdade, e ela é jovem, ela deve ter, ela começou o quadro com 58 anos, ela deve estar com 64. Ela tem uma lesão importante nessa região, ela tem uma demência que chama frontotemporal. Então, ela pega a região aqui, então ela fica agressiva, muda o comportamento, e é temporal. O que aconteceu com o temporal? Ela perdeu os conceitos. Então, ela fuma muito. E ela vira para o meu primo e fala assim, ó, tá? Ela não sabe mais falar comprar cigarro, ela não sabe que chama cigarro mais. Então, ela faz o gesto que é para ele comprar o cigarro. Então, ela não sabe o nome dos filhos mais, ela não sabe nome de absolutamente nada mais, de um garfo, de um prato, de um cigarro, tudo isso se perdeu, porque isso tudo está na nossa biblioteca, como você falou, no nosso HD que fica nessa região. E ele é muito maior e muito mais importante. Nós que somos destros, é muito maior e muito mais importante na área esquerda. Então, é por isso que os acidentes vasculares esquerdos são tão graves, porque eles causam muitas incapacidades para as pessoas. Ok? Se essa sua prima não sabe o nome do cigarro, ela sabe o que é cigarro e sabe que ela precisa? Sabe. Ela não tem um conceito, mas como ela é viciada, né? Porque é o vício mesmo, e ela fica muito agressiva, ela consegue fazer o gesto, tá? E ela fuma. Sabe que aquela necessidade é do cigarro. Mas eu tô falando disso do ano passado. Eu não tive mais notícia dela esse ano. Depois da pandemia, eu não tive contato nenhum. Eu não sei se a tendência é ela perder isso também. A tendência é ela ficar cada vez mais demente e vai perdendo todos esses conceitos, inclusive o hábito de fumar, tá? Mas até então ela conseguia fazer o gesto, associar o gesto com o cigarro. Ok? Gisele, tá claro, gente? Só para ver se eu entendi. A área de Wernicke armazena as informações e a broca, o Wernicke manda para a broca e ela articula? Isso, articula a fala. Isso é quando a gente fala da linguagem. Então, eu perguntei para você, tá quente em Nova Serrana? Quem identificou o que é quente, o que é frio, o que é Nova Serrana, todos esses conceitos aprendidos de acordo com as suas experiências estão lá em Wernicke. Aí você manda a resposta para brocar e fala, sim, Gisele, aqui está quente. Essa resposta, essa articulação da língua, do palato, do pescoço, do diafragma, quem faz isso é brocar, tá? Okay. Mas Wernicke também manda as informações para o pré-frontal, que é para ele pensar sobre a situação. Então, por exemplo, está muito quente Nova Serrana, Gisele. Aí você vai lá, aí pré-frontal começa a fazer todo um raciocínio. Por que está quente? Por que o planeta está esquentando? Por causa do desmatamento, das queimadas. E aí você começa a fazer um monte de raciocínios por que Nova Serrana está quente. Quem faz esse raciocínio todo, indo lá no planeta, no Sol, na Amazônia, no Pantanal queimando, quem faz toda essa rede aí de pensamento, de raciocínio, é o pré-frontal. Tá? Tá claro? Sim. Gisele, só mais um detalhe. O surdo, ele não consegue falar, então, porque o brocar dele não teve a experiência para aprender a articulação. Muito bem, exatamente isso. Na verdade, ele não é mudo. Ele é só surdo. Ele poderia falar. Sim. Ele poderia falar desde que ele tivesse a capacidade auditiva. Então, como ele não ouve, ele não consegue elaborar, né? E não consegue responder.
por causa da articulação que não sai, tá? Mas uma coisa que vocês têm que pensar, que, por exemplo, o surdo, ele não tem retardo mental. Ele perdeu uma via de entrada, mas ele tem a via tátil, olfativa, gustativa e visual. E com isso ele elabora a construção de um mundo. Ele alimenta Wernicke. E ele consegue aprender o mundo independente de ter perdido uma entrada, que foi a audição. Então, assim, os alunos antigos meus brincavam, falavam assim, nossa, Helena, sua família tem de tudo, né? Mas eu tenho uma prima que é surda. Ela teve meningite aos 2 anos de idade e ela acabou tendo uma lesão importante e ficou surda. O que acontece com ela? Ela fez faculdade, ela é casada, ela tem um filho, ela tem uma construção de mundo, ela é inteligente, independente de ter a entrada auditiva. Só que brocar dela funciona, mas só emitindo, ela dá uns gritos assim. Ela quer falar, mas ela não tem o que falar, né? Mas ela articula, né? E o meu primo, o pai dela, é engenheiro. Aí era super legal, porque ele era engenheiro elétrico. Então, o que aconteceu? Quando ela ganhou o neném, que é homem, o pai dela fez um esquema, né, na casa, que assim que o bebê chorava no berço, acendia-se luz na casa. A gente até brincava com ele, parecia uma boate. Que tinha luz na cozinha, no quarto dela e na sala. Então, a hora que ele chorava, eu não sei o que ele fez, ele é engenheiro, eu sei que o bebê chorava e luz acendiam. Tem umas pulseiras de sensor também, que ela vibra na mão do... Não me pergunta o que ele fez, não, mas eu sei que ele fez isso. Então, ela estava lá na cozinha, a luz acendia, ela ia lá. E o neném dela, hoje já é um menininho, não sei quantos anos que ele tem, que eu perdi contato, ela está em BH, mas ele, normal, vai para a escola normal, ele não tem nenhum tipo, e o pai também é surdo, ela é surda, e os dois tiveram um filho que normal, ouve, fala, e o que na época orientaram é que ela tivesse uma babá. Ele tivesse uma babá, para que ele pudesse ter alguém, enquanto não fosse para a escola, até os 2 anos de idade, que ele pudesse ter alguém que falasse dentro de casa, porque os 2 pais não falavam, né? Então, é uma criança normal, ela também é inteligente, o cara é super inteligente, ele também trabalha lá em BH, eles têm uma vida normal, com uma construção de Wernicke satisfatória para fazer, inclusive, faculdade, mas perder uma grande entrada para a aprendizagem, que é a audição. Ok? Ok. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é Lúria? Que é o texto que eu pedi para vocês lerem para mim. É um texto bem facinho, ele é pequenininho, tá? Muitos falam que Lúria é o pai da neuropsicologia. Tá? É um russo, muito inteligente. O que ele fez? Ele juntou essas 3 coisas que a gente está falando: sensação, percepção, cognição, as áreas, como é que foi a evolução dessas áreas, e ele criou uma teoria funcional. Tá? O que Lúria falou? Lúria falou o seguinte, que a gente tem, sim, áreas restritas no cérebro responsável por cada função. A gente viu isso claramente. Uma área da visão, uma área da gustação, uma área da olfação. A gente sabe que cada área do cérebro tem o seu papel. Mas ele também fala que o cérebro é responsável por todo mundo, que são as áreas, as grandes conexões que o cérebro faz o tempo todo, né? E aí, o que acontece? Cada área, nosso tempo já está com 10 minutinhos, nós vamos até eu terminar e eu já abro outro. Cada área cerebral seria responsável, sim, por uma especificidade, mas também essas áreas atuariam conjuntamente, numa forma de um sistema dinâmico integrado, utilizando todo o sistema nervoso. Então, o que Lúria propôs?
Tudo bem que Brodmann fez um trabalho brilhante separando as partes, cada um com sua função. A gente viu que à medida que as coisas vão caminhando, elas ainda sensação, percepção, cognição, vai lá para o pré-frontal, que é a última área que se mieliniza, mas ele fala que existe um sistema que mistura isso tudo, integrado, que integra tudo isso. E aí, o que ele fala? Luria, ele amplia o sistema funcional, né? E ele divide ele em 3 coisas. Ele pegou e fez uma grande revisão da função, cada função que a gente viu, visual, auditiva, gustativa, função de tomar decisões, funções da emoção, da linguagem. Ele viu a localização de cada uma de acordo com Brodmann, que a gente viu, e trabalhou a questão do sintoma. E aí, ele fala o seguinte, não dá para a gente pensar em cada coisa particular, não. Vamos pensar que o sistema nervoso é um sistema funcional completo e complexo. Tá? A gente não pode pegar uma atividade cognitiva e achar que ela se restringe a poucos neurônios. Mas isso a gente já vem falando. A sensação, ela tem uma localização específica. A percepção tem uma localização específica, mas quando a gente fala de cognição, de aprendizado, a gente está falando de grandes áreas de associação. Então, é muito neurônio conversando para dar conta de um conceito tão complexo que é aprender, que é o aprendizado, né? Como é que a gente aprende, como é que esse conceito é criado, como é que ele é guardado, como é que eu busco ele para fazer um pensamento, como é que eu busco ele na minha memória de longo prazo. Então, a gente sabe que isso é, de fato, muito complexo. Tá? E aí, Luria fala o seguinte, que a localização perde o sentido se estiver limitada à busca de áreas específicas. Mas a gente precisa saber essas áreas específicas, né, gente? E aí ele fala, o objetivo da localização é determinar quais regiões do cérebro estão trabalhando conjuntamente para construir uma atividade mental complexa e qual a contribuição de cada uma delas. Tá? Ele fala, então, que é importante a gente compreender as áreas, é importante a gente entender a função de cada uma delas, mas nós precisamos entender que elas agem conjuntamente nesse sistema. Então, olha o que ele fala. A criança não lê porque é disléxica. E é disléxica porque não lê. Nós vamos estudar isso, dislexia, afasia, apraxia. Então, o que é dislexia? É a dificuldade para aprender a leitura. Né? Então, ela não consegue ler porque ela é disléxica. E ela acaba sendo disléxica porque ela não lê. Né? Então, é uma coisa muito mais complexa do que a gente possa imaginar. E aí, o que ele faz? Ele busca entender uma rota neuronal utilizada. Qual que é a rota neuronal que uma criança utiliza? E por que algumas vezes ela não está mais eficiente? Tá? São rotas de aprendizado. Lembrar a primeira aula que eu falei com vocês, o retorno lá da neuro. Todo o processo neural se dá através de sinapses, de caminhos neurais. Luria chama isso de rotas neurais. Será que essa rota neural de tal aprendizado, ela é eficiente? Ela já foi eficiente, não é mais? Por que ela não é mais eficiente? Tem uma lesão nessa história? Tá? Então, não se trata de associar uma área específica ou mesmo uma única função. Então, quando uma criança lê uma atividade mental extremamente complexa, leitura, porque a leitura vai estar ali na secundária, numa área extremamente importante ali da secundária, só poderá ser verdadeiramente compreendida em toda a sua complexidade. Então, eu não posso me restringir que uma criança não lê,
porque ela não tem uma área secundária visual boa. A gente vai ter que pensar em outros elementos que podem levar uma criança a não ser, né, não ter capacidade da leitura. E aí, o que Lúria pensou? Lúria pensou o seguinte: a criança nasce e ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Esse processo de desenvolvimento é ascendente. Começa lá na medula, sobe para o tronco, sobe, vai subindo até chegar na região frontal. E aí Lúria propõe o seguinte, então: o sistema nervoso central é um prédio, que a gente vai ter que pensá-lo de uma forma vertical, que tem uma evolução ascendente. Então, ele fala que as estruturas de baixo são a base para as atividades superiores. E nós vimos isso claramente quando eu falei com vocês de SARA. SARA é uma formação, é da formação reticular, que está lá no tronco encefálico e que é fundamental para a gente poder estar atento aqui agora. Se eu estou vigio, atenta, conseguindo pensar para conversar com vocês, e vocês estão atentos, vigis, tentando me compreender, se deve a SARA. SARA está ativando o córtex cerebral de vocês nesse momento, apesar de vocês terem trabalhado o dia todo, estão cansados, eu estou cansada. Mesmo assim, SARA dá uma irradiada no meu córtex para que eu possa me manter atento, para que eu possa me manter concentrado. Então, áreas corticais inferiores seriam a base, não é áreas corticais, não. Áreas encefálicas inferiores seriam a base para que eu possa ter as funções cognitivas superiores. É a história do prédio lá que tem uma linda cobertura. Você tem um spa na cobertura, uma churrasqueira, mas você não teria nada na sua cobertura se você não tivesse a base. Você precisa da sustentação dos andares de baixo para que você possa ter o luxo da sua cobertura. Então, para que eu possa ter o luxo de um raciocínio perfeito, de uma memória perfeita, de uma linguagem perfeita, de tomadas de decisões assertivas, eu preciso ter as estruturas inferiores funcionando bem para me dar os elementos básicos para que eu possa fazer essa coisa que é mais complexa, tá? O funcionamento adequado das estruturas superiores dependeria do funcionamento das estruturas inferiores. Que é a história do apartamento, a gente está com 1 minuto, está acabando, mas é a história que Lúria coloca para a gente, que a gente já sabia disso, assim, falando de outra forma, a gente já sabe que tem uma ascendência da mielinização, e quanto mais vai ascendendo a mielinização, mais complexas vão ficando as estruturas, tá? Então, Lúria divide em 3, primeira unidade, segunda unidade e terceira unidade. Eu vou para o quadro para a gente terminar. Vai acabar, então a gente vai começar, se continua aí, que a gente vai abrir outro Zoom, né? Mas seria a primeira unidade que Lúria fala, e o texto é exatamente isso, ele fala de 3 unidades. A primeira delas é tronco encefálico. A segunda, córtex posterior. E a terceira, córtex anterior. Eu vou pausar aqui, parar a gravação para